Revelação divina de Urban Kingsley. O tempo está se esgotando. Urban Kingsley é um jovem que abandonou sua educação na universidade para se tornar um evangelista de Jesus Cristo, poucos anos atrás, e ainda, pelos padrões de Deus, foi decepcionante. Ele foi advertido em uma revelação sobre a urgência do fim dos tempos, e a necessidade dos verdadeiros filhos de Deus se levantarem, ou arriscariam sua preciosa salvação. O tempo acabou. Este testemunho do irmão Urban Kingsley. Ele é originário de Abiestate, Nigéria. Seus encontros com Jesus Cristo na eternidade. Ele teve seu segundo encontro com Cristo, alguns poucos anos atrás. Ele prega a salvação para o mundo, e ele é dedicado a trazer libertação para o seu povo. Ele é o fundador da Fountain of Salvation Ministries International. Tome tempo para ouvir este encontro nas próprias palavras do irmão Urban e com toda a concentração. Francamente, você nunca será o mesmo. Outras experiências Céu e Inferno de Urban Kingsley. Fim do tempo de revelação e outro aviso. Um anjo enviado. Um jovem evangelista me encontrou no centro comercial Equiuaba para me reservar para um programa. Ele está interagindo comigo no telefone celular antes de nos conhecermos, e cada vez que ele me ligasse, ele iria querer saber o dia que eu teria a chance de visitar sua equipe de evangelismo e compartilhar minhas experiências no céu e no inferno com eles. Quando eu vi, fiquei espantado porque pensei que a pessoa que estava falando comigo no telefone era um adulto, mas eu estava errado. A pessoa não era um adulto, mas um adolescente. Mas eu pensei que ele foi enviado por seu pai ou seu líder de evangelismo. Ele veio encontrar-se comigo, mas ele veio sozinho. Ninguém mandou ele vir. Após uma pequena conversa, ele disse que queria tirar umas fotos com sua câmera, e eu consenti. Nos dias 15 e 16 de setembro visitei a equipe de evangelismo. Quando eu cheguei lá, o público eram crianças, exceto os pais do jovem evangelista, e os pais que trouxeram seus filhos para aquele lugar e cujo número não era mais do que 7. Tendo vista que o meu público eram crianças, eu abaixei a tonalidade da voz e apliquei algumas habilidades de comunicação de acordo com seu nível, a fim de capturar o seu interesse, e eu o fiz. Para a glória de Deus, depois essas crianças estavam clamando a Deus por misericórdia em suas almas, no final de cada mensagem. Enquanto eu olhava para essas crianças que estavam chorando pela misericórdia de Deus, as lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas, e eu me segurei, mas eu não podia me segurar novamente. Quando cheguei à minha casa, comecei a chorar. A razão pela qual eu estava chorando em minha casa era que o julgamento de Deus é muito rigoroso. Tanto o céu quanto o inferno são preocupação. Deus não quer saber se a pessoa é uma criança, um adolescente, ou um jovem ou um adulto. É sua palavra de que irá ficar contra a pessoa em julgamento, como está escrito em João 12:48. Aquele que me rejeita e não recebe a minha palavra tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado mesmo o julgará no último dia. Deus não tem nada a ver com os incrédulos ou pessoas que não nasceram de novo, porque já essas pessoas estão mortas ou condenadas, enquanto eles ainda estão vivos. Aquele que crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 13:18. Mas nós, que aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador, nosso julgamento será muito rigoroso. A Bíblia diz que é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus, e se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Pedro 4:17-18. Quando eu vi aquelas crianças chorando, lembro-me que, embora a Bíblia tenha dito que seus anjos estão contemplando a face de seu Pai no céu, ainda assim Deus os julgará estritamente. Então eu me perguntei, o que acontecerá comigo se eu não tiver o padrão de Deus? Depois de me fazer essa pergunta, que eu sei que a resposta
é que mesmo sendo pregador da mensagem de salvação, se eu não tiver o padrão de Deus, Ele me enviará para o fogo do inferno. Então eu comecei a clamar por misericórdia sobre a minha alma, porque é melhor para mim chorar agora, que estou vivo, do que chorar no fogo do inferno, porque Deus não vai me ouvir. Em vez disso, sua raiva vai queimar mais em mim. Filho de Deus, eu chorei por misericórdia por um longo tempo, mas não houve resposta que pudesse me dar alívio. Então eu comecei a fazer uma pergunta de Deus. Entenda que, você, como filho de Deus, tem o direito de fazer uma pergunta a Deus, porque Ele é seu Pai. Você não é um bastardo, tanto que você é nascido de novo realmente, mas você deve ser muito educado e respeitoso na sua pergunta a Deus. Você não deve ser duro em sua linguagem para com Ele. Eu estava perguntando a Deus se Ele finalmente me abandonaria para sofrer no fogo do inferno. Por favor, me entenda. Eu não perguntei a Deus tal pergunta apenas porque vi as crianças chorando e me lembrei de como Deus leva a sério o seu julgamento, mas porque eu estava tendo um sentimento de que algo estava errado no meu sobrenatural. Então, no dia 16 de setembro de 2012, sendo o segundo e último dia, eu visitei a equipe de evangelismo. Quando terminei de partilhar a minha experiência de céu e inferno, eu voltei para minha casa. Eu não pude dormir. Estava inquieto. Eu sentia a falta do céu. Depois de pregar o evangelho, neste mundo, Satanás e aqueles seres feios musculares no fogo do inferno me atormentarão muito se eu for para lá. Como resultado disso, eu comecei a chorar novamente perguntando a Jesus se Ele me deixaria para trás quando Ele tiraria seu povo. Enquanto eu fazia isso, um anjo me apareceu fisicamente. Por favor, eu gostaria que você entenda a razão pela qual ele disse fisicamente, é porque eu não estava dormindo, mas estava acordado. Quando o anjo apareceu, em meu quarto se tornou muito brilhante. O anjo estava usando roupas brancas e brilhantes, e ele tinha asas. Por razões de clareza, naquela noite não havia luz elétrica na casa. A companhia de eletricidade da Nigéria interrompeu, e a luz se apagou. E eu iluminava meu quarto com tochas. Eu apaguei a luz das tochas. Naquele momento, havia uma luz muito brilhante ao redor do anjo, mas havia escuridão ao meu redor. Era como se estivesse na escuridão espiritual, e ele estava na luz espiritual, e parecia haver uma separação entre nós. Então o anjo me chamou de Kingsley e eu olhei para ele, e ele disse-me: o seu mestre, Jesus Cristo, me pediu para passar uma mensagem para você. Quando olhei para o anjo, perguntei-lhe qual era a mensagem, e ele me disse: seu mestre pediu-me para dizer-lhe que você está tentando, mas ele espera mais esforços, para que mais pessoas possam serem salvas, antes de sua chegada. Então eu disse ao anjo que eu entendi, mas a mensagem não é o problema em questão. A questão era que se Jesus Cristo me deixaria para trás, sofrendo no fogo do inferno, quando ele vier para tirar seu povo. Quando eu disse isso, o anjo me disse: Kingsley, sou um mensageiro, e não tenho nenhuma resposta para sua pergunta. Eu só vim para entregar a mensagem, que me foi dado para entregar a você. Tendo ouvido o anjo, me indignei. Eu precisava saber se Jesus Cristo me deixaria sofrer no fogo do inferno, depois de todos os meus esforços para fazer Jesus feliz, porque anteriormente em outro arrebatamento, quando abriu o livro da vida e me mostrou na tela os nomes das pessoas que estavam obedientes e fielmente esperando a vinda de Jesus Cristo e suas fotos, meu nome e minha imagem não estavam entre eles. E quando ele abriu meu arquivo de trabalho na terra, nada estava escrito. Então ele estava muito bravo comigo. Então eu queria saber agora como ele vai me tratar no último dia. E essa foi a razão pela qual eu estava chorando. Com o resultado da incapacidade do anjo de me dar resposta à minha pergunta, perguntei-lhe sobre meu mestre, Jesus Cristo, e ele me disse que ele estava no céu e eu estava mais triste ainda. Então eu disse ao anjo:
Agora entendo a razão pela qual eu estava tendo a sensação de que algo estava errado no meu sobrenatural. E ele me perguntou se eu entendi. E eu perguntei ao anjo se Jesus o tinha enviado porque eu tinha pensado que Jesus me havia abandonado ou tinha me abandonado. O anjo disse-me: Kingsley, você está errado. E eu disse-lhe que eu não estou errado, mas certo, porque desde que ele falou comigo nas outras revelações, meu mestre nunca enviou um anjo para me passar uma mensagem, e agora que eu mais precisava dele, ele não veio. Ao invés disso ele enviou o anjo, mas o anjo ainda insistiu que eu estava errado. Então eu disse a ele: se você acha que eu estou errado, vá e me mostre meu mestre. Quando eu fiz esse comentário, seu semblante mudou. Ele ficou com raiva de mim. Ele me perguntou: você quer ver meu mestre? E eu respondi sim para ele. Eu não quero saber se ele estava zangado comigo ou não. Tudo o que eu queria era ver meu mestre, Jesus Cristo. Em seguida, o anjo disse-me: Kingsley, desde que você insiste em ver o seu mestre, você certamente vai vê-lo agora. Quando o anjo disse isso, ele se aproximou de mim e me tocou, e eu entrei em colapso e me tornei como um morto, na cama. Então meu espírito saiu do meu corpo. Quando isso aconteceu, o anjo me segurou no pulso direito. Ele disse para mim: agora, vamos ver seu mestre. E nós deixamos meu quarto para o céu. A linha invisível. Quando saímos da minha casa, começamos a caminhar até o céu. Mas em um ponto, eu vi uma interminável fila de pessoas, que estavam se movendo em direção ao portão do céu. Quando nos aproximamos deles, comecei a olhar para eles. Algumas dessas pessoas estavam olhando para mim, como eu fosse alguém que eles conheciam, mas eu não reconheci nenhum deles. Todas aquelas pessoas estavam tremendo de medo, enquanto se moviam para a direção do portão. O portão é tão pequeno que duas pessoas não podem entrar nela ao mesmo tempo. Uma pessoa deve esperar a outra pessoa para passar, se está entrando ou saindo. Outra coisa que eu quero que você saiba é que o portão estava se abrindo sozinho. Houve coisas que chamaram minha atenção quando chegamos mais perto do portão do céu. As coisas que me chamaram a atenção foram duas linhas invisíveis em negrito, de cor vermelha e preta, e uma dessas linhas estava aparecendo até o chão, e uma das linhas estava indo até cada uma dessas pessoas na fila, e cruzava os pontos onde as linhas foram posicionadas. No entanto, a partir da minha observação, a posição das linhas poderia ser de cerca de 5 pés ou 60 polegadas do portão do céu. A largura poderia ser cerca de 1 pé ou 12 polegadas, e essa linha é a linha de julgamento, que estava separando as pessoas que não nasceram de novo, daqueles que nasceram de novo. Outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: se a pessoa que entrava era um que nasceu de novo, a linha apareceria na cor vermelha, que era uma indicação de que a pessoa aceitou Jesus Cristo em sua vida, na terra. Então uma voz dizia: vem, entre no portão. Mas se a pessoa não era nascida de novo, a linha apareceria era de cor negra, o que mostrava que ele não aceitou Jesus Cristo em sua vida, e uma voz estrondosa diria: afasta-te de mim, não te conheço. Aparta de mim. Quando a palavra aparta-te foi exclamada pela voz, um vento terrível veio e levou a pessoa para a direção do fogo do inferno. Amados de Deus, há perigo diante de nós. Enquanto eu estava lá, eu notei que o número de pessoas que foram convidados à partida foi maior do que o número de pessoas que foram convidados a avançar e entrar no portão. O que estou dizendo aqui é que as pessoas que foram convidadas a avançar e entrar no portão foram 2 em números, enquanto as pessoas que foram convidadas a partir eram mais de 2.630 pessoas. À medida que aquelas pessoas avançavam para o ponto em que a linha estava localizada e pediam para partir para o fogo do inferno, por aquela voz, um homem pisou naquele ponto, e a linha parecia de cor preta, mas a voz estava em silêncio. Então um anjo andou até ele e o chamou Francisco e perguntou-lhe: você sabe a razão pela qual a linha preta apareceu? E ele disse não.
Então o anjo lhe pediu para abrir as mãos, e ele os abriu. Quando abriu as mãos, havia algumas gotas de sangue em suas mãos. Além disso, o anjo perguntou-lhe: você sabe a razão pela qual existem gotas de sangue em suas mãos? E ele disse: não. Então o anjo disse-lhe: a razão é que as almas que ele deveria ter guardado estavam mortas, e cada gota de sangue representava uma alma que foi perdida para o fogo do inferno. Seu trabalho foi importante, mais para você do que as almas que estavam perecendo. Você se destruiu. Quando Francisco ouviu isso, começou a tremer de medo, e então ouvi a voz estrondosa que dizia: Francisco, afasta-te, eu não te conheço. Aparta-te de mim. E imediatamente um vento cujo som era como o som de um jato voador veio e levou Francisco para o inferno de fogo. 4 pessoas chegaram ao lugar e foram convidadas a partir, e o vento levou-as para o inferno de fogo. Depois Francisco foi enviado para o fogo do inferno. Mas quando a 5ª pessoa chegou a esse ponto, a linha apareceu preta e o anjo chamou Jonatã. O senhor Jonatã foi um pastor na terra. O anjo lhe perguntou: Jonatã, você sabe por que a linha apareceu em preto? E ele disse não. Então o anjo disse-lhe que era porque ele estava agradando-se o pastor sênior, e tinha desagradado a Deus. O anjo disse-lhe que estava desagradando a Deus andando na igreja como pastor, em vez de evangelista. Ele foi chamado para ser um evangelista, mas ele se tornou um pastor, apenas porque seu pastor sênior queria que ele fosse pastor de sua igreja. Então o anjo lhe disse: Jonatas, decepcionaste a Deus, e foste apanhando fora da misericórdia de Deus. Você terá culpa. Assim que o anjo disse a Jonatas que ele próprio seria culpado, uma voz estrondosa disse: Jonatas, eu te rejeitei para sempre. Afasta de mim. E um vento veio e levou-o para fora, para o fogo do inferno. Depois que Jonatã foi levado pelo vento, um homem chegou ao ponto onde estava a linha, e ela parecia de cor preta. O nome deste homem é Emanuel Ikechukulukwei. Quando a linha apareceu na cor preta, o anjo perguntou-lhe: Emanuel Ikechukulukwei, você sabe a razão pela qual a linha apareceu em negro? E ele disse que não. Então o anjo levantou sua mão direita, e uma tela apareceu. Quando a tela apareceu, o anjo disse para Emanuel assistir a cena, para ver se ele poderia reconhecer a pessoa na tela. Quando eu olhei para a tela, vi e estava mostrando Emanuel bebendo bebidas alcoólicas secretamente em lugares diferentes. Emanuel olhou e ficou estupefato quando se viu na tela. Então o anjo lhe perguntou: Emanuel, você reconhece a pessoa na tela? E ele disse que sim, que a pessoa era ele. Quando ele confirmou que ele era a pessoa, o anjo lhe disse que era porque ele estava bebendo bebidas alcoólicas que fez a linha aparecer na cor preta. Quando Emanuel ouviu isso, ele disse ao anjo: mas o meu pastor disse-nos que não é um pecado para alguém beber bebidas alcoólicas. Então o anjo perguntou quem era seu pastor, e ele lhe disse que seu pastor era o pastor Uchizoiakilome de Ministérios do Mundo do Amor, também conhecido como Embaixada de Cristo. Tendo dito isso ao anjo quem era o seu pastor, o anjo disse-lhe que o nome da pessoa a quem ele disse que foi seu pastor não estava no livro da vida, porque ele estava encorajando o pecado contra Deus e do Espírito Santo. Ele nunca trouxe uma única alma ao céu, desde que ele se tornou um ministro, mas ele tem enviado muitas pessoas para o fogo do inferno. Em seguida, Emanuel perguntou ao anjo para perdoá-lo, mas o anjo respondeu-lhe que ele não tem poder para perdoar qualquer um, ele é apenas um mensageiro. A única pessoa que tem o poder de perdoar é Jesus Cristo, e, além disso, não há sacrifício prêmio que ele, Emanuel, possa alcançar. Quando ele estava no mundo deveria ter alcançado uma segunda chance, mas agora é tarde. Portanto, ele deve ir para onde lhe pertence. Quando o anjo havia dito isso, uma voz estrondosa disse: Emanuel, você não tem nenhuma parte em mim, apartai. E imediatamente veio um vento, e levou-o para o fogo do inferno.
uma mulher alcançou a linha invisível, e quando a linha preta apareceu, o anjo perguntou se ela sabia a razão pela qual a linha ficou preta, e ela disse que não. Então, o anjo disse-lhe que ela não devolvia as coisas dos outros, quando ela emprestava alguma coisa de seu vizinho. E a mulher disse ao anjo que ela também partilhava com seu vizinho coisas em comum. Mas o anjo perguntou-lhe: você devolvia os pertences para os vizinhos? E ela disse que não. Então uma voz lhe disse: afasta, eu não te conheço. E veio um vento e levou-a para o fogo do inferno. Uma senhora chegou ao ponto em que a linha parecia negra. O anjo perguntou se ela sabia a razão pela qual a linha apareceu preta, e ela disse que não. Então, o anjo disse-lhe: olhe para sua blusa, e respondeu que ela não via nada de errado com ela. Em seguida, o anjo perguntou-lhe: Dorothy Tope, você não pode ver que a blusa não cobria o seu peito? Você pratica prostituição. Você na terra mostrou seu corpo para o mundo. Você é imoral, e você deve ir para o lugar preparado para pessoas que são como você. Quando o anjo disse isso, uma voz estrondosa disse: eu não conheço você, Dorothy Tope, afasta de mim. Um homem chegou ao ponto em que a linha invisível estava, e a linha parecia negra, e o anjo lhe perguntou: James Ogbona, você sabe a razão pela qual a linha apareceu preta? E ele disse: não. Então o anjo disse a ele: razão é que você estava anunciando e comercializando os produtos de Satanás, e você não tinha tempo para Deus. Você não descobriu as coisas espirituais de Deus. Você foi e participou. Você sabia que você pertence a Satanás? E James disse que não. Então o anjo lhe pediu para abrir suas mãos, e ele o fez, e em suas palmas foram escritos a figura 666. O anjo também pediu-lhe para abrir a boca, e ele fez. Em sua língua foi escrito números 666. Quando James ouviu todas estas coisas, ele foi surpreendido e, como ele queria dizer alguma coisa, uma voz disse: James, que é meu inimigo para sempre, afasta de mim para a condenação eterna. E imediatamente, veio um vento e levou-o para o fogo do inferno. Um homem chegou ao ponto em que a linha invisível era, e parecia negro na cor. O anjo perguntou-lhe se ele sabia a razão pela qual a linha apareceu na cor preta, e ele disse que não. Então o anjo lhe disse que a razão era que ele devia a seus sogros. O homem perguntou ao anjo como devia a meus sogros, e o anjo lhe disse: Charles, quando você foi para seus sogros para se casar com sua filha, e apresentou alguns itens que você precisaria comprar para o casamento, mas você prometeu-lhes que mais tarde queria devolver o dinheiro, o que você não fez, até que você morreu. Está devendo a seus sogros, e ninguém que deve entrará no reino dos céus. Portanto, você deve ir para onde você pertence. Assim que o anjo disse a Charles que ele deve ir para o lugar onde lhe pertence, a voz disse: Charles, eu não te conheço, afasta de mim agora. E um vento veio e levou-o para o fogo do inferno. Um homem branco chegou no ponto em que a linha estava, e parecia preto, e o anjo perguntou-lhe: Geoffrey, você sabe a razão pela qual a linha apareceu negro? E ele disse que não. Então, o anjo disse-lhe: Geoffrey, você é um assassino. Você estava adorando a Deus, com a arma em sua mão. Você serviu a Deus, mas você era policial. Você estava carregando sua arma. Ninguém que carrega a arma tem parte no céu, e ninguém que pertence a uma força policial, força exército, força marinha vai entrar no céu, porque eles carregam arma, e seu coração está cheio de mal. Eles adoram matar, e sua vida está cheia de sangue humano. Eles mataram pessoas inocentes e culpadas, e qualquer pessoa que seja uma delas, mesmo sendo justa, também participará do pecado, porque a pessoa pertence ao grupo de assassinos. Ninguém tem o direito de matar ninguém, não importa o delito que essa pessoa deve ter cometido. Além disso, o anjo lhe perguntou: Geoffrey, você sabe que você é o único que se destruiu? Ele perguntou ao anjo como?
O anjo disse-lhe que um anjo veio a ele em uma manhã quando ele estava a ponto de entrar em seu carro para o trabalho, e disse-lhe para renunciar, que morreria muito em breve, mas ele perseguiu o anjo. Quando Geoffrey ouviu isso, ele disse que não era verdade, que nenhum anjo foi enviado a ele. Nesse ponto, outro anjo saiu do portão e caminhou até ele. Então o primeiro anjo lhe perguntou: Geoffrey, você pode reconhecer este anjo? Ele disse não. Então o primeiro anjo lhe disse que o segundo anjo era o anjo que lhe foi enviado na frente de sua casa. Geoffrey queria argumentar. O segundo anjo ergueu a mão e uma tela apareceu. Eles mostraram a ele como o anjo veio a ele. O anjo não apareceu na natureza de um anjo, mas veio a Geoffrey como um menino pequeno, e Geoffrey o perseguiu. 6 meses depois, Geoffrey foi morto por ladrões armados. Quando Geoffrey viu isso, começou a pedir perdão, mas uma voz disse-lhe: parta para a perdição eterna. Quando a voz disse isso, um vento veio, e levou-o para o fogo do inferno. Então o segundo anjo voltou. Um rapaz alcançou o ponto onde a linha invisível era, e parecia preto. O anjo perguntou-lhe: Jideo Furushika, você sabe a razão pela qual a linha apareceu na cor preta? E ele disse que não. Então o anjo pediu que ele olhasse para a tela. A tela era a mesma que o segundo anjo mostrou ao próprio Geoffrey. Quando olhei para a tela, vi Jideo Furushika ajoelhando-se e curvar-se à imagem chamada de Virgem Maria. Jideo Furushika estava confuso quando viu. Em seguida, o anjo disse-lhe: Jideo Furushika, você estava adorando ídolos no mundo. Mas Jideo Furushika disse ao anjo que o que ele estava fazendo não era adorando o ídolo. Ele também disse que a imagem não era um ídolo, e sim que era uma imagem da Virgem Maria. Ele também disse ao anjo que seu pai da paróquia, reverendo Padre Fred, não lhes disse que era um pecado curvar-se para a imagem, mas ele lhes disse que é um modo de honrar a Virgem Maria, por Deus ter usado ela para nascer Jesus Cristo. Então o anjo lhe disse que ninguém que se inclina para a imagem ou a chama de mãe de Jesus Cristo entrará no céu. Além disso, o anjo lhe disse que ninguém sob a Igreja Católica entrará no céu. Jideo Furushika perguntou ao anjo por que ele disse isso, e o anjo lhe disse que a sede da Católica que está em Roma é a sede de Satanás. Isso irrita a Deus, porque está cheia de ídolos. Os papas católicos beberam com Satanás, Lúcifer, da mesma taça, e os sacerdotes católicos e os reverendos, padres e suas irmãs estão cometendo imoralidade sexual consigo mesmos. Alguns com o mesmo sexo e alguns com sexo oposto. Eles são abomináveis diante de Deus. A sagrada comunhão que os sacerdotes estão dando aos seus membros não é santa, mas é contaminada. Eles estão dando a comunhão com as mãos cheias de imoralidade e derramamento de sangue. Jideo Furushika, o anjo chamou-o: você não tem parte no céu. O seu lugar é no fogo do inferno. E imediatamente uma voz estrondosa disse: afasta de mim. E um vento veio e levou-o para o fogo do inferno. Quando Jideo Furushika foi levado pelo vento, 11 pessoas chegaram a esse ponto, e eles foram levados pelo vento para o fogo do inferno. O anjo não falou com eles. Então me virei para o anjo que estava me levando ao céu e perguntei: por favor, por que o outro anjo não falou com essas pessoas? E ele me disse: Kingsley, essas pessoas eram muçulmanas. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Depois destas 11 pessoas, veio a 12ª pessoa. Ela era uma mulher. Morreu na idade de 43 anos. Quando ela chegou lá, da linha apareceu na cor preta e o anjo perguntou-lhe: Angela, você sabe por que a linha é negra? E ela disse que não. Então o anjo lhe disse que ela era uma ladra, e ela disse que nunca tinha roubado na sua vida. Então, o anjo mostrou-lhe na tela quando ela foi para no recipiente de sal do seu vizinho e coletou uma pequena quantidade de sal. Ela acrescentou à sua sopa. Quando Angela viu, ela disse ao anjo que era apenas um pouco de sal, que ela recolhia de seu recipiente do vizinho. E o anjo lhe perguntou: Angela,
Você disse a seu vizinho que você coletou algum sal de seu recipiente. E ela disse não. O anjo novamente mostrou a ela sua coroa na tela, e ela ficou feliz. Mas o anjo lhe disse que a coroa não será dada a ela, será dada a outra pessoa. Quando Angela ouviu isso, ela começou a pedir a segunda chance, mas uma voz estrondosa disse-lhe: afasta, eu não te conheço. E veio um vento e levou-a para o fogo do inferno. Assim que Angela foi levada ao fogo do inferno, uma senhora branca chegou lá, e a linha apareceu na cor preta e o anjo perguntou-lhe: Sandra Johnson, você sabe por que a linha apareceu negro? E ela disse que não. Então o anjo disse-lhe: a razão é porque você sempre descobrindo o cabelo a qualquer momento que você está orando e também sempre que você está indo para a casa de Deus. Nenhuma mulher deve deixar os cabelos descobertos em qualquer momento em que estiver orando, mesmo que ela entre à casa de Deus, porque é uma desonra para Deus, e qualquer mulher que não cobre os cabelos na casa de Deus, ou quando ora, está indo para o inferno de fogo. 1 Coríntios 11:4,5. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Logo que o anjo disse, uma voz estrondosa disse a ela: Sandra Johnson, afasta-te de mim, eu não te conheço. E imediatamente, um vento veio e a levou para o fogo do inferno. A próxima pessoa que chegou, estava vestindo o uniforme do Chelsea Futebol. Então a linha apareceu na cor preta, e o anjo lhe perguntou: Christian G., você sabe a razão por que a linha apareceu na cor preta? E ele disse não. Então o anjo disse a ele: a razão é que você sempre vem à igreja, no serviço da tarde, e você não usou seu tempo para estudar a sua Bíblia, mas você estava gastando tempo para assistir a filmes e partidas de futebol. Agora olhe para suas roupas, você está colocando o símbolo de Satanás em seu corpo. Ao ouvir isso, Christian G. começou a olhar para suas roupas. Mas o anjo apontou o logotipo do Chelsea Futebol em sua camisa e disse-lhe que o animal dentro do logotipo é o dragão e que representa Satanás. Então o anjo lhe disse: Orgi cristão, você não tem nenhuma parte no reino dos céus, você irá para o fogo do inferno. Antes que Christian G. abria a boca para dizer alguma coisa, uma voz disse: Eu não te conheço, diabo, afasta-te de mim para a perdição eterna. No entanto, enquanto eu estava assistindo àquelas coisas que estavam acontecendo lá, o anjo disse-me: Kingsley, você está desperdiçando meu tempo. É o suficiente. Vamos ver o seu mestre. Quando disse isso, seguiu, e entramos pelo portão. O anjo me levou para uma rua que era totalmente diferente da rua que Jesus Cristo me levou nos tempos anteriores. Mas eu não disse nada, eu perguntei a ele qualquer pergunta, porque desde que insisti que queria ver meu mestre, ele estava zangado comigo. No entanto, a principal razão por que eu ter feito a pergunta era porque eu tinha medo, porque ele estava com raiva de mim, e eu não era esperado para estar lá nesse tempo. Dentro do portal, enquanto eu estava seguindo o anjo, ele me trouxe para um edifício. O edifício tinha muitos quartos. O anjo abriu uma porta para os quartos e ele me pediu para entrar e ver meu mestre. Ao entrar na sala, eu vi alguém que estava olhando para a parede e estava chorando. Então eu parei e fiquei na porta. Fiquei constrangido quando eu vi a pessoa. Então eu disse ao anjo: eu pensei que o céu é um lugar de alegria, mas por que essa pessoa chora em vez de alegria? E ele me disse: Kingsley, vem e veja o seu mestre. Eu disse ao anjo pela segunda vez que eu fui informado que o céu é um lugar de alegria, mas por que essa pessoa estava chorando? O anjo me disse: Kingsley, agora olhe para seu mestre, com raiva de mim. Então ele disse para esta pessoa: seu filho, Kingsley está aqui. Quando ele olhou para mim, vi que seus olhos estavam vermelhos e as lágrimas que estavam rolando abaixo de seus olhos eram tão grossas como sangue.
e fiquei chocado. A pessoa que estava chorando era Jesus Cristo. Quando eu vi, eu disse a ele: meu mestre, por que choras? Mas ele não falou comigo. Ele apenas fez um gesto com a mão esquerda, indicou que eu deveria ir sair daquele lugar, e supliquei-lhe pelo menos para me dizer algo, mas não o fez. Em vez disso, continuava a fazer o gesto com a mão esquerda. Então, de cada vez, enquanto eu estava ainda rogando-lhe para falar comigo, ele se virou e olhou para o anjo de forma brava, e o anjo me pediu para segui-lo. Então fui para fora do quarto com o anjo. Minha alegria restaurada. Quando saímos daquele lugar, as lágrimas começaram a rolar dos meus olhos. Eu perguntei ao anjo a razão pela qual Jesus Cristo estava chorando, e ele me disse, em um tom baixo: é porque para o seu, Jesus Cristo, tempo é breve, e seu povo não estão prontos para ele. E esta que foi a razão pela qual ele me enviou, a dizer-lhe para colocar mais esforços a fim de salvar mais pessoas. Então eu disse ao anjo: como meu mestre queria que eu colocasse mais esforços, eu gostaria de saber o resultado dos esforços que eu já coloquei, desde o momento em que comecei a compartilhar a mensagem intitulada Outro Aviso. Então o anjo me disse: Kingsley, este é o resultado de seus esforços. A partir do momento que você começou a compartilhar a mensagem, intitulado Outro Aviso, 15.174 pessoas que, antes eram nascidos de novo se arrependeram, e entre estes figura, 305, realmente se arrependeram de seus pecados. O número de pessoas que foram nascidos de novo, pela primeira vez depois de ouvir ou ler um outro aviso são 59 pessoas. Estes são o resultado de seus esforços. O anjo me pediu para ir e fazer o que me pediram para fazer, e eu comecei a voltar a este mundo muito mal com o pecado. Mas como eu estava andando, na rua do céu para o primeiro portão, as paredes tornaram-se uma tela. O que eu estava vendo naquelas paredes era: Kingsley, corra, o tempo é breve. Eu não corria em vez disso. Começava a andar muito rápido a partir desse mesmo ponto para fora da cidade. Quando eu vim para fora da cidade, um vento veio e me levou para o meu quarto, e dentro do meu quarto, vi meu corpo ainda deitado na cama exatamente como era, quando ele tinha entrado em colapso. Em seguida, o mesmo vento veio e empurrou o meu espírito para o meu corpo, e eu me levantei. Quando olhei para a hora era 5h39. Eu mudei para Port Arthur não é porque eu gosto de viver nele, mas porque Deus me pediu para fazer isso, a fim de dizer ao povo de Deus a verdade, que os ministros do Evangelho se recusaram a dizer, só porque eles não querem tornar-se pobres ou perder seus membros. Eles querem garantir o seu estômago e seus bolsos. Na quinta-feira, dia 25 de outubro de 2012, eu fui para a cama tendo em vista acordar no meio da noite para louvar a Deus, e foi o que eu fiz. Acordei às 1h32. Quando acordei, descobri que meu corpo era tão pesado, como um resultado do trabalho árduo que fiz naquele mesmo dia. Eu não podia cantar canções de louvor quando me ajoelhei. Eu estava lutando comigo mesmo, meu espírito estava disposto para elogiar, mas meu corpo estava muito fraco. Eu continuei lutando para louvar a Deus em canções. E enquanto eu estava fazendo isso, uma luz brilhou na minha casa. Então eu me virei, e Jesus Cristo veio para o meu quarto. Fiquei feliz ao vê-lo entrar no meu quarto, mas quando eu olhei para ele, vi a raiva em seu rosto, porque a aparência do seu rosto mostra que ele estava com raiva. Então fiquei com medo. Tendo dado uma boa olhada em mim, Jesus Cristo não disse sequer uma única palavra para mim. Em vez disso ele virou-se e deixou minha casa. Como resultado isso tornou-se muito medo. Eu comecei a implorar por misericórdia. Em seguida, 2 noites, depois de ser 27 de outubro de 2012, eu estava louvando a Deus e elogiá-lo, quando uma luz brilhou no meu quarto, e Jesus entrou no meu quarto. Imediatamente eu vi, o medo tomou conta de mim, mas quando ele viu o medo em mim, ele estendeu as mãos para fora e me disse: Filho,
paz seja convosco. Não tenha medo, eu sou seu mestre Jesus Cristo. Eu sou aquele que era, e aquele que é, eu que está por vir. Eu sou o único que morreu na cruz para redimir todos os que crerem em mim. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o dono da sua alma, o autor e consumador da sua fé. Eu sou o que criou e escolheu você, para ser minha testemunha, a toda a raça humana, antes de você nascer. Eu vi o seu amor para mim, e seus esforços, para o meu trabalho. Eu te amo tanto. Eu te recompensar, com a vida eterna, se você permanecer fiel a mim. Eu não vou abandoná-lo se você manter todo o meu mandamento. Não tenha medo. Estou aqui para te dizer que eu ainda te amo. Eu quero levá-lo para o céu, para mostrar o que está acontecendo lá agora. Tendo chegado mais perto de mim, Jesus Cristo passou sua mão direita no meu ombro e me disse: Filho, eu quero levá-lo para o céu. Podemos ir agora? Eu disse sim a ele. Então ele tirou a mão suavemente de meu ombro, e meu corpo ainda permaneceu, enquanto meu espírito saiu do corpo. Jesus Cristo me segurou no meu pulso direito e disse-me: Filho, vamos agora. E nós saímos do meu quarto para o céu. Então, Jesus Cristo me levou a um lugar onde os santos estavam hospedados. Quando chegamos lá, o lugar era tão brilhante, resultado da luz que irradiava do corpo dessas pessoas. Esses santos não estavam cantando, mas eles estavam gritando: Aleluia, aleluia, aleluia. E eles estavam extremamente satisfeitos. Eu assisti a essas pessoas por alguns minutos. Jesus Cristo me levou para outro lugar. E quando chegamos lá, vi anjos gritando o mesmo: Aleluia, aleluia, aleluia. O tempo é breve. Em seguida, Jesus levou-me uma rua. Nessa rua, vi um outro conjunto de anjos que eram de uma forma única. Cada um deles estava tendo um trompete em suas mãos, mas o anjo que estava guiando estava segurando uma trombeta maior. Jesus então me disse: Filho, esses anjos que você está vendo aqui estão saindo para o mundo para soprar a trombeta. Estas são as coisas que estão acontecendo agora. Eu estou mostrando-lhe todas estas coisas de modo que você vai ir e dizer ao mundo que meu tempo acabou. Eu quero descansar. Desde quando morri na cruz para a humanidade, eu tenho chorado por eles, mas o povo não estão mostrando preocupação com a minha dor. Além disso, Jesus Cristo disse-me: Filho, eu tentei. Eu quero descansar. Eu não posso continuar a chorar. Embora Jesus Cristo disse que ele não pode continuar a chorar, mas ele ainda estava chorando, enquanto ele estava falando comigo. E enquanto Jesus Cristo ainda estava chorando, ele se virou e me disse: Filho, estou feliz que você está colocando mais esforços em fazer o trabalho. Então ele me pediu para segui-lo ao inferno, que ele queria me mostrar alguma coisa, e eu o segui. Quando chegamos lá, Jesus Cristo trouxe um homem do fogo do inferno. Quando o homem saiu, era como se o homem tivesse um pouco alívio pelo jeito que ele estava aparentando. Eu olhei para ele, vi que ele tinha alguns cortes, feridas, em todo o seu corpo, e ele estava olhando, desagradável e pouco atraente. Então Jesus pediu ao homem para lhe dizer como ele estava se sentindo, e o homem disse que estava se sentindo aliviado. Tendo respondido isso, Jesus disse a ele: Você sabe o jeito que você estava sentindo dentro do fogo? Era como eu estava me sentindo, quando você estava ensinando ao meu povo o que poderia agradá-los, em vez do que me agradaria. Jesus Cristo começou a sentir o calor do fogo do inferno em todo o corpo. Você me decepcionou, você vai voltar para o fogo. Quando Jesus disse todas essas coisas, era como se o vento estava esperando que ele terminasse a conversa com o homem antes que o carregasse de volta ao fogo. Quando o vento levou o homem ao fogo do inferno, Jesus Cristo trouxe pela segunda vez, e quando o homem saiu do fogo, um anjo trouxe água do céu para Jesus Cristo. O anjo carregava água com vasos que pareciam grandes baldes de tinta. Os vasos eram 2,
e o anjo levou-os em suas mãos. Quando o anjo trouxe a água, Jesus Cristo pediu para derramá-lo sobre o homem, e ele o fez. Quando o anjo derramou a água sobre o homem, Jesus perguntou-lhe como se sentia, e ele disse que se sentia aliviado, e ele estava feliz. Ele começou a agradecer ao Senhor Jesus Cristo, e para ser mais preciso, isto foi o que ele disse. Obrigado, Senhor Jesus, por derramar a água sobre mim. Obrigado, Senhor. Estou bem agora. Estou melhor agora. Senhor Jesus, obrigado. Enquanto o homem estava agradecendo ao Senhor Jesus Cristo disse a ele: agora me escute. Quando as pessoas são escolhidas para pregar a minha palavra, pregam o que eu quero, e uma alma se arrepende de seu caminho pecaminoso, você sabia que o mesmo que você está sentindo agora é o mesmo que eu sempre sinto? Sempre que uma alma se arrepende de seu caminho pecaminoso, sinto que alguma água é derramada em meu corpo, e me sinto aliviado. Mas como meus ministros estão pregando o que eu não quero deles, eu me sinto muito quente como você estava sentindo dentro do fogo. Você construiu e ganhou muitas casas do mundo e perdeu meu reino. Você fez Satã feliz, e você me pregou na cruz uma segunda vez. O que eu fiz para você? Testemunhou contra mim? Diga-me, com o que eu te ofendi? Você espezinhou a graça que eu dei a você, sob seus pés, e por causa disso muitas pessoas, que pensei que você estava fazendo a coisa certa, me seguindo, tinham ido ao fogo do inferno. Por que fez isso para mim? Você disse a eles que o cristianismo é no coração e não na aparência, e muitas pessoas foram enganadas por você. Você fez minha morte na cruz não ter nenhum efeito. Você destruiu meus esforços em salvar vidas. Você pode ouvir a voz das almas que você enganou a chorar dentro do fogo do inferno. O que você fez ainda vai trazer muitas pessoas para o fogo do inferno, e em consequência disso, não pouparei você. Você deve voltar ao fogo do inferno. Você que trabalhou com a iniquidade. Quando Jesus Cristo acabou de falar com o homem, ouvi uma voz que disse: o salário do pecado é a morte, e a alma que peca morrerá. Você deve colher o que você tinha semeado. Apartai-vos, portanto, a condenação eterna. Imediatamente, um vento terrível veio e levou-o de volta ao fogo do inferno. Filho de Deus, quero que saiba que desde o tempo Jesus Cristo começou a falar com o homem, até o momento em que o homem foi enviado de volta ao fogo do inferno, e Jesus Cristo estava chorando. E quando eu olhei para a maneira que ele estava chorando, eu tinha pena dele porque ele estava chorando, como uma mulher cujo relacionamento conjugal foi quebrado. Seu coração foi quebrado. Então Jesus me disse: filho, quero que vá para o mundo e diga ao meu povo que te mostrei. Onde quer que você vá, segure sua orelha direita com sua orelha direita, e diga a eles que eu, Jesus Cristo, disse: nenhuma mulher deveria trançar o cabelo com qualquer tipo de segmento, e nenhuma mulher deve adicionar ou anexar alguma coisa ao cabelo dela. Eu, seu Senhor e Mestre, odeio essas coisas. Eu não sou aquele que lhe pediu para fazer uso dessas coisas. São os seres humanos que criou essas coisas e eu não. 1 Timóteo 2:9-10, 1 Pedro 3:3, Ezequiel 44:20. Jesus me disse: filho, diga às mulheres que o cabelo deve ser natural como ele é, e criado para ser. Elas não devem aplicar tintura ou relaxante, elas não devem processá-lo. Tudo o que devem fazer é ser penteado. Se crescer na medida em que eles têm dificuldade para penteá-lo, então elas devem raspá-la. No entanto, nenhuma mulher deve remover todos os pelos na cabeça dela, sobrancelhas, etc., porque isso vai ser muito vergonhoso para ela como uma mulher, exceto no caso onde o cabelo é permanente. Então ela deve remover todo o cabelo na cabeça dela, e quando ela faz isso, ela sempre deve amarrar a cabeça para que os olhos não veja que ela raspou todo o cabelo. Isso que ela deve sempre fazer,
até o cabelo dela cresce ao nível em que ela poder penteá-lo. Em segundo lugar, diz ao meu povo que está casado, a qualquer pessoa que está usando aliança, deve removê-lo porque não foi eu que mandei eles usarem. Seres humanos que decidiram usá-lo como um símbolo dos votos de casamento, sem a minha aprovação. Eu, o Senhor, odeio anéis de casamento e todos os outros anéis. Eu também odeio todos os brincos porque são fabricados com o mesmo tipo de materiais, e eles são ídolos. Em terceiro lugar, diga ao meu povo que o relógio é usado para verificar o tempo e não para moda. Portanto, se qualquer pessoa quer usar relógio, ele deve usar um relógio que é feito de plástico ou feito de couro e não pulseiras, e deve ser muito simples e barato. Ninguém deveria usar qualquer tipo de coisas caras, porque eu odeio isso. Eu quero que meu povo seja muito simples, sempre. Em quarto lugar, o cinto que é usado para manter as roupas até a cintura. Portanto, qualquer pessoa que usar cinto, deve ser muito simples e não na moda, e não deve ser um cinto de corrente. Eu odeio joias. A fechadura do cinto deve ser muito simples e de tamanho moderado, não deve ser grande. Além disso, diga aos homens que o cabelo deve ser igual. Um lado não deve ser superior ao outro. O mesmo é aplicável às suas barbas. E sempre que eles têm seus cabelos cortados, eles não devem desenhá-los. Eles devem deixar seu rosto assim. Levítico 19, 27 a 28. Ambos, a fêmea e o macho, não devem usar qualquer roupa que e apertado nas pernas. E eles não devem usar qualquer tipo de roupas jeans, se saia, calças, camisas ou blusas. Eu odeio isso. Em adição a isso, diga à mulher que nenhuma parte de seu peito deve ser visto. Elas devem cobrir seu corpo muito bem, e parte de trás do seu corpo não deve ser visto também. Elas não devem usar vestido para a noite, magro ou curto, sobre sua saia, porque eu odeio todas essas coisas. O que elas devem estar usando calças canga. As mulheres não devem usar qualquer tipo de roupa que vai fazer sua calcinha aparecer, porque eu, Jesus Cristo, odeio tal coisa. Jesus chamou-me e disse: eu quero que você saiba que você vai ser acusado do que você não fez, e não vai ser rumor contra você. Isto é que Satanás, Lúcifer, tem planejado contra você, a fim de destruir as mensagens que eu te dei, e também para desencorajá-lo. Mas não desanime quando essas coisas começarem a acontecer. Seja corajoso e focado, porque Satanás não pode destruir as mensagens que lhe dei. Eu, Jesus Cristo, vou defender as mensagens, porque eu dei-lhes a você para libertar o meu povo de ir ao fogo do inferno. Mas minha raiva vai descansar em qualquer pessoa que tentar destruir as mensagens. Eu lhe disse para ser corajoso. Se você não fizer isso, a minha alma não tem prazer, você. Finalmente, Jesus me levou a um certo ponto e me disse: filho, a minha paz vai viver com você, volte para o mundo, eu vivo com você, eu estarei sempre com vocês, eu não vou deixá-lo ou abandoná-lo, eu sempre vou te amar. Volte para o mundo e faça o que eu tenho te instruído, porque meu tempo é breve. Então ele acenou com a mão direita para mim, que indicava que ele estava dizendo adeus, enquanto eu comecei a ir para o mundo. Quando eu voltei para minha casa, eu vi o meu corpo ainda ajoelhado exatamente do mesmo jeito que estava quando saí de casa para o céu, e quando eu estava olhando para o meu corpo, um vento veio e empurrou o meu espírito para o meu corpo, e eu abri os olhos. Quando olhei para a hora era 4:02. Filho, filha de Deus, quero dizer-lhe que minhas mãos são limpas do seu sangue. Se você ir para o fogo do inferno, você terá somente que se culpar. Desejo-lhe finalmente o céu. Amado, você recebeu esta mensagem. Para manter a santidade é preciso ter disciplina, acima de todo viver em relacionamento de caminhada diária com o Senhor Jesus. Urban Kingsley, Revelação Divina do Inferno. O tempo está se esgotando.